Fala, família Alviverde. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Fortaleza neste sábado. E a grande dúvida é: será que o time vai ser titular? Hoje vamos falar sobre a possível escalação, os bastidores e o que esperar desse confronto. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque esse debate promete. Agora tem o Palmeiras também nessa disputa pela liderança. O Vinícius Nicoletti está com a gente. Na quarta-feira que vem tem o jogo da volta da Libertadores. Isso vai fazer com que o Palmeiras poupe jogadores ou nada definido e decidido ainda, Vinícius? Fala, Bruno, um abraço pra você, pra todos os companheiros, fãs de esportes. Vai poupar, viu, Bruno? Vai ser um time bem diferente que entrou em campo na última quarta-feira contra o River Plate na Argentina. O time retornou ainda na madrugada, chegou aqui na quinta-feira, pouco tempo de recuperação, um jogo bastante desgastante. Então o Palmeiras vai com um time alternativo, se não for time completamente reserva, inclusive a possibilidade de estreia do goleiro Carlos Miguel, dando descanso pro Everton. Vive toda essa expectativa, então, o goleiro que foi contratado recentemente, uma das 12 contratações do Palmeiras para essa temporada. A última vez que ele usou o time reserva foi contra o Vitória, na rodada 18 do Campeonato Brasileiro. Era o jogo que antecedia o jogo decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então, pensando aí na ideia, no planejamento do técnico Abel Ferreira, ele deve poupar a maioria dos jogadores nessa partida contra o Fortaleza. Quem está fora do jogo certamente é o lateral Kelvin, que tomou uma pancada na partida contra o River Plate. Ele ficou na academia de futebol fazendo fisioterapia nesta quinta-feira, será reavaliado nesta sexta-feira. O treinamento é só na parte da tarde, mas já está fora do jogo deste sábado. Para quarta-feira é dúvida o lateral que se tornou titular nos últimos 4 jogos do Palmeiras. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 10 jogos no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Fortaleza que não vence fora de casa. Em campo, né, teve aquele jogo adiado contra o Colo-Colo, mas em campo não vence há 5 meses no Campeonato Brasileiro. São 11 jogos como visitante do Fortaleza, 7 derrotas e 4 empates. Por isso, um time B para entrar em campo e brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Bruno. Para começar, deixando claro aqui, o resultado que o Palmeiras conseguiu contra o River Plate é gigantesco pela temporada. O River Plate, nos 41 jogos que disputou no ano de 2025, só havia perdido 2 jogos. Um para o Estudiantes lá em março e um para a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes. Então o resultado é gigantesco, é fantástico. Porém, a vantagem não é enorme. E aí eu vou puxar uma frase que o Cuca disse esse ano e eu achei muito legal, certeira, precisa, que é o seguinte: a vantagem mínima, ela é uma vantagem legal. Porém, é uma vantagem que pode acabar num erro de arbitragem, num erro da própria equipe ou num acidente. E 2 jogos recentes que eu vou citar aqui provam a tese do Cuca. E ele falou isso há alguns meses, inclusive, algumas semanas, na verdade, foi depois de vencer o Godoy Cruz em casa pela Sul-Americana com o Galo. E para piorar a situação, em relação a essa vantagem, o Palmeiras não venceu um adversário que é fraquíssimo. E, portanto, o Palmeiras já venceu fora de casa, dentro de casa, não vai precisar fazer esforço para ganhar desse adversário, não. É um River Plate que, como visitante na temporada, tem 10 vitórias e 7 empates, sem perder nenhum jogo sequer como visitante. Ah, Fragoso, mas e contra a Inter de Milão? Campo neutro, Copa do Mundo, o jogo aconteceu nos Estados Unidos. Agora, como visitante, 10 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota, 23 gols marcados e 8 gols contra. O time do River Plate só não marcou gols em 6 dos 17 jogos que atuou fora de casa em 2025. É uma pedreira. O Palmeiras conseguiu um resultadaço na Argentina para poder garantir a classificação com uma vantagem de empate. Mas é um adversário cascudo, com um técnico experiente, com jogadores de seleção e que fez o que fez no segundo tempo no Monumental. Então, é de fato um jogo que o Palmeiras vai precisar de atenção total, porque a vantagem mínima contra um adversário cascudo e forte, ela pode ir embora sim. Ela pode ir embora contra qualquer adversário. Porque veja só, para pegar os exemplos que eu queria citar aqui, já vou trazer para a conversa que a gente tem aqui. O São Paulo, na Copa do Brasil, enfrentava um adversário de segunda divisão, o Atlético Paranaense. Abriu 2-0 jogando em casa, tomou 2-1, mas foi com vantagem para o Paraná enfrentar um Atlético Paranaense, inclusive naquele momento fragilizado, com dificuldades na Série B. E um lance no começo do jogo mudou tudo. Mudou o ambiente, mudou postura, mudou mentalidade.
uma confusão de quem vai para a bola dos zagueiros, ninguém vai, o Rafael precisa sair disparadamente para cortar uma bola, em que um jogador do Atlético Paranaense sairia na cara do gol, e o Rafael faz uma falta, sendo o último homem. Cartão vermelho. O São Paulo jogou o confronto inteiro contra uma equipe de segunda divisão, não é o River Plate, uma equipe de segunda divisão, com vantagem de um gol, com um a menos. Perdeu o jogo, foi para os pênaltis, e nos pênaltis caiu fora. São Paulo havia conquistado uma vantagem mínima contra um adversário mais fraco, mas olha como um lance mudou tudo e a vantagem foi embora. Quer um outro bom exemplo? Vamos puxar para o contexto de um adversário argentino. O Flamengo tinha 2-0 no placar, diante do Estudiantes. Viu o árbitro errar grosseiramente ao expulsar o Gonçalo Plata. Nos minutos finais do jogo no Maracanã. Perdeu a cabeça. O Estudiantes ganhou confiança, foi para cima e em poucos minutos diminuiu o placar, fez um gol. E reviveu na eliminatória. Na minha concepção, o Flamengo vai ganhar na Argentina também. Mas o ponto é, veja como a vantagem mínima, um acidente, pode acabar com ela. Um erro de arbitragem, um erro da defesa, pode acabar com a vantagem mínima. Então o jogo está absolutamente aberto. Com isso em mente, o técnico Abel Ferreira poupa ou não poupa contra o Fortaleza? O Flamengo tem um clássico contra o Vasco da Gama. Mas o Palmeiras tem o Fortaleza, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro pela frente, e o Flamengo tem o Vasco, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro pela frente, com o asterisco do clássico, que costuma igualar tudo, mas não tem igualado nesse clássico especificamente. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo venceu 8 vezes o Vasco e empatou outras 3. É preciso voltar 12 jogos no retrospecto do clássico entre Flamengo e Vasco para achar uma vitória do Vasco da Gama, que hoje é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, assim como o Fortaleza. A chance do Flamengo tropeçar é pequena. E o Palmeiras está em 2 frentes disputando o título: Libertadores e Campeonato Brasileiro. Só que no Campeonato Brasileiro não tem vantagem. Tem 4 pontos de distância para o Flamengo, com um jogo a menos. Portanto, o Palmeiras conseguindo vencer este jogo a menos que tem em relação ao Flamengo, pode diminuir de fato a distância para 1 ponto, mas ainda está atrás. Colocar um time inteiro reserva é sempre arriscado pela dinâmica e pelo conjunto, que muitas vezes não tem. Um eventual time reserva do Palmeiras teria Marcelo Lomba no gol, Giai, Bruno Fux, Mikael e Jefté, Emiliano Martínez, Alan, Veiga e Maurício, Facundo Torres e Sousa, podendo o Maurício ou o Veiga fazerem o papel do falso 9, para o Facundo Torres e para o Sousa abrirem, o Facundo pela direita, o Sousa pela esquerda, o Palmeiras tendo pontas, ou o Palmeiras atacando com 4 jogadores, como já fez em alguns momentos e funcionou muito bem, tendo 2 pontas e 2 meias que chegam juntos na área, pisando, com os volantes armando o time junto com os laterais. O Giai não é um lateral muito agressivo, o Jefté, mas também o Jefté não está habituado e acostumado aos companheiros. Está começando a sua trajetória agora. Então, um jogador que está começando a sua trajetória agora. Outro jogador que não é ofensivamente brilhante como o Giai. As laterais já não estão tão agressivas e tão interessantes para atacar. O Rafael Veiga voltando de lesão. O Maurício voltando de lesão. O Alan pouco tem jogado ultimamente. Facundo Torres e Sousa como pontas não funcionaram tão bem, não foram jogadores que desequilibraram quando tiveram oportunidade. Nesse momento, não são jogadores que estão vivendo fases brilhantes, ou têm problemas de voltar de lesão, ou estão se adaptando. Todos eles juntos pode não dar conjunto. Então o técnico Abel Ferreira vai precisar tomar uma decisão. Mesmo com um time reserva sem conjunto, é possível vencer um Fortaleza que trouxe o Martim Palermo agora, que estreou com vitória contra o Vitória, está animado com isso? Dá para vencer dentro do Allianz Parque, um dos piores times do campeonato? Ou é dar muita sopa para o azar? Creio eu que o técnico Abel Ferreira vai tomar a seguinte decisão: mesclar de acordo com aquilo que o núcleo de saúde e performance do Palmeiras vai indicar. Porque foi o que ele fez, inclusive, quando a temporada estava absolutamente apertada, com o calendário absolutamente lotado no primeiro semestre. Ele ia revezando algumas peças sem desmontar o time titular como um todo. Quem está muito desgastado fica fora, descansa. Quem conseguiu se recuperar bem vai para o jogo. E essa mescla que aconteceu antes da Copa do Mundo de Clubes pode acontecer contra o Fortaleza. Com a perspectiva de tentar resolver o jogo no primeiro tempo, porque o Fortaleza é de fato uma equipe que está começando um novo trabalho com o treinador, é uma das piores defesas do campeonato, é um dos piores ataques do campeonato, está desesperada por pontuação, então não dá para negociar.
Fortaleza não consegue negociar um empate com o Palmeiras no Allianz Parque. Fortaleza precisa vencer jogos. Sendo assim, é um Fortaleza que vai se expor. E o Palmeiras pode tentar resolver essa parada no primeiro tempo. Resolveu contra o Inter. Resolveu contra o River Plate. Pode tentar resolver também.